muitos anos em cima da Alemanha. E nós é que estamos lá com eles, né? O VLM não é com eles? VLM, o S50. Mas estava né, para sair fora a Alemanha. VLM, é melhor a gente nem falar de VLM, que provavelmente a gente nunca mais vai escutar. Eu acho difícil sair do papel hoje em dia. Ó, tá? eu vi o VLM, eu recebi um documento pela Lei de Acesso de Informação falando que o VLM só em 2027 para lançar, cara. Dá lá o documento assinado, escambau, tá ligado? Quem não sabe o que é VLM, explicar pra galera, VLM é um veículo lançador de microsatélites. Eu chamo de SLS do Brasil. Que é uma, vamos dizer, tentativa, sei lá, do Brasil ter um veículo lançador, né? A gente tem uma história de lançadores espaciais interessantes no Brasil. Durante a década de 80, tivemos lá a família Sonda, que era um foguete, né, de sondagem suborbitais, e o Brasil teve um programa considerado exitoso. Né? Isso é verdade. Então, a gente tinha ali uma corrida clara com a Argentina. A Argentina tinha o Tronador lá, que era o foguete que a Argentina vinha fazendo, e a gente veio com sonda, fizemos sonda 1, 2, 3 e 4, e aí o 4 se tornou o VLS. Talvez o grande problema aí foi um pulo muito alto do Sonda 4 que era para ser o VLS. Teve um corte de orçamento muito grande na década de 90 do Programa Espacial Brasileiro, principalmente nessa área de foguetes, e encurtaram o tempo que era necessário. Então, assim, toda a equação foi tudo errado. Tudo errado. Esquece tudo que você tem, né? Tudo que você E o tem. pior que eu fico puto da vida, cara, é que se o VLS tivesse saído na época que ele foi previsto, ele ia estar muito na frente, porque ele ia ser um dos primeiros microlançadores que iam ser operacionais, que, assim, desenvolvido ainda mais por um país que não era tradicional, entendeu? Isso era uma coisa interessante. O VLS eu acho que sempre foi um veículo problemático. Sim, não, isso com certeza. Estou falando do conceito, pelo amor de Deus. Ele tem um conceito de tandem, né, que a gente chama de integração de vários estágios ali e tal, que é muito complexo. E vários países fizeram consultoria para o Brasil na época e apontaram que tinham problemas crassos de projeto. Só que quando você saiu do VLS, que era um veículo que inicialmente era em torno de 500, 600 quilos, e aí com os acidentes que a gente foi revendo o projeto do VLS, foi caindo a capacidade de payload, né, de carga do VLS, teve uma ideia muito boa, que foi sair desse veículo, aposentar esse veículo e ir para um chamado VLM, que quando ele foi pensado, ele era um veículo único no mundo. Sim. Só que demorou 10 anos para o pessoal começar a se movimentar, fazer alguma coisa. Todo mundo passou, né? E aí todo mundo passou. Ele ia ser basicamente, do ponto de vista de payload, Ele tipo é um o Electron. É tipo o né? Electron mesmo. Só que 20 anos na frente do Electron. Olha que coisa maluca. Por isso que eu falo, é um absurdo. Se o projeto do VLS mesmo tivesse saído na época, já seria muito bom. Se o VLM tivesse saído na época também, seria excepcional, cara. É vacilo, isso chama vacilo, é só isso. Você pega o VSB-30, por exemplo, que é o nosso foguete de sondagem, ele tem uma história muito exitosa. Do tipo, a gente vende para os suecos, vende para os alemães. Funciona super bem, tem uma taxa de falha baixíssima. Mas ele é muito estado da arte, assim, ele nunca foi passado de verdade para a indústria. Era feito lá pelo pessoal do IAE, né? O pessoal ligado ao CTA, lá em São José dos Campos. E era um projeto que sempre foi estado da arte. Você tinha lá uns caras super especializados montando na bancada e tal. Não tinha um processo industrializado para aquilo. Certo. E aí eles tentaram passar para várias empresas. E aí, por último, quiseram passar para a Vibras, que foi talvez o erro. Porque o projeto, tanto do VSB-30 quanto do VLM, eles eram pensados, de certa forma, para ter uma distribuição em empresas brasileiras para garantir uma sustentabilidade empresarial, de estrutura. Jogar o projeto para o mercado, né? Para baixar custo e mas teriam vários fornecedores assim que fariam peças diferentes. E o governo ser cliente, né? Coifa, não sei o quê. Isso. E o governo ser cliente dessas empresas e não produzir, né? Força, por lobby, sei lá, acabou caindo tudo no colo da Vibras. Por lobby. Que nesse momento está muito mal das pernas, né? Então, assim, o projeto do VLM hoje é dependente da Vibras, porque o IAE passou o projeto para a Vibras e a empresa está mal. Que é uma empresa que já ficou mal das pernas outras vezes, como todas as empresas do Brasil, por ser legacy, né? Voltando àquele assunto, sempre muito dependente do governo. E aí você vai depender se é um governo que vem investindo em espaço ou se é um governo padrão que não investe quase nada em espaço no Brasil. E a gente está nesses vales de falta de investimento já há muito tempo e as empresas brasileiras quebram. Tá? Mas o projeto do VLM era para ser legal, né? Tinha ali uma modernidade, né? Uma questão de mercadológica até muito à frente do que estava fazendo na época. O Brasil ia estar na frente, hein? Já tá mesmo, é verdade. Taça disso aí, né? Por isso que eu falo, é vacilo mesmo, porque... Hoje é um negócio atrasado. Hoje é um negócio atrasado. Hoje ele já é atrasado. O 2027 ele vai ser inútil, entendeu? Esse é o ponto. Dá para melhorar o projeto, dá para pensar em materiais compósitos, tem muita coisa que daria para melhorar
no projeto do VLM. Mas eu também sou um pouco cético em relação ao mercado espacial, por achar que já tem muitas empresas estabelecidas ou ganhando investimento. E eu acho que isso é uma coisa que eu já falei em vários eventos, e as pessoas da área olham muito tortas para mim quando eu falo isso. Mas eu acho que vai existir um processo de comoditização de lançador espacial. Do mesmo jeito que a gente teve isso com a indústria automotiva e com a indústria aeronáutica, vai acontecer com foguete também. Você diz de, tipo, uma empresa usa peça de várias outras, mas você está falando de peças fundamentais ou não? Não, estou falando de o Brasil eventualmente poder comprar um white label, conseguir comprar um projeto já pronto para construir lá no Maranhão, quem sabe, lá em Alcântara, e não ter mais essa preocupação da tecnologia dual, do usar a patente, né? Tipo, pagar royalty, o escambau. Exato. Porque o que acontece? Os Estados Unidos, por muito tempo, foi muito fechado nessa área, principalmente de lançadores espaciais. Tem o ITAR, que é o Tratado de Não Proliferação de Armas e tal, que possibilita Nossa, quase tudo, né? você comprar as coisas. Só que aí você tem um monte de gente fazendo foguete hoje em dia. Você tem China, você tem Índia, você tem países europeus, você tem Japão, Coreia do Sul, Israel, né? E aí o que vai acontecer? Se alguém quiser pegar alguma coisa dos Estados Unidos, você vai falar, olha, não vou te vender porque isso aqui está protegido. Lugares, né? Então eu vou ali. Aí ele vai começar a perder dinheiro. Na hora que ele perceber que aquilo se alastrou pelo mundo, aí ele vai tirar essas barreiras todas, e eu acho que isso vai acontecer muito rápido, tá? E aí, quando isso acontecer, vai começar esse processo de que o acesso à órbita vai estar, de certa forma, com uma carinha de commodity, que você vai ter acesso fácil, preços baratos, em locais distintos do mundo. O problema é que o ITAR, ele é muito restrito. E, tipo, ele é muito restrito, assim. Tem coisas absurdas, tipo, os caras não podem mostrar nem foto de motor, uma série de componentes não pode mostrar, tipo, que nem até a Astra, às vezes já viu, a Astra tem um design, aí fala assim, tipo, não é o real por causa do ITAR, tá ligado? Tipo, aparece assim, concepção próxima e tal. Isso, né? Então, ainda é muito restritivo. Sim. É porque ainda tem essa história de ser uma tecnologia de uso dual, ou seja, você pode trocar a coifa ou a carga por uma ogiva Claro. e, aí tá ligado? pronto, né? E já era, tá ligado? Mas na hora que tiver um monte de gente fornecendo, é que nem o GPS, né? O GPS originalmente tinha lá um erro que variava de 15 a 50 metros, dependendo do bom humor do exército americano, né? E aí, hoje em dia, não tem mais. A gente acerta a casa do vizinho, né, de carro. Por quê? Porque você tem um sistema chinês, tem um sistema europeu, né? Tem um sistema russo. E os locais ainda, né? Ainda tem os sistemas regionais que os caras usam para complementar. Sim. Então tem um monte de sistema de posicionamento hoje. E aí, Mas já que você tocou no Brasil, você acha então que é melhor a gente ir para esse lado do... ou usar Alcântara ali e ir alugando para os caras, para lançar dali? Sérgio, a gente tem vários verticais de atuação do New Space. Tá? E um deles é o que a gente chama de real estate, né? De locação. É o local. E a gente tem uma pedra preciosa em mãos, que é Alcântara, Que não chove. não, Por causa disso. não lapidada. Tá? Esse que é o ponto. Hoje não existe uma infra ainda que viabilize Alcântara. A gente tem que pensar em estradas, tem que pensar numa ferrovia, tem que pensar num porto. Tem aquele projeto daquele porto que eu já te mostrei uma vez. Pô, é um porto que vai custar, sei lá, 3 bilhões de reais para construir. Então, você tem vários investimentos ali que tem que ser feito para tornar ela atrativa para lançamentos. Hoje não tem. É um projeto de 20 anos, né? Esse é o problema, o ciclo dele. A China né? faria em 3, né? Não, a China faria 1,5, né? É que eu falo, que a gente falou da outra vez. Nos Estados Unidos tem que passar na Space Commission, aí tem que passar na NASA, aí tem que fazer RFP. Na China o cara assim, ó, chama a galera do Partido Comunista. Assim, galera, não tem, cara. a gente precisa dobrar o orçamento aqui. Vocês aprovam? Todo mundo, ei, beleza. Aí agora o cara mete uma canetada, ó, o orçamento está dobrado, junta os melhores engenheiros que tiver na China. Ah, mas o cara tá lá na Inner Mongolia, não interessa, cata o cara, vai mandar ele lá pra Shenzhen e o cara vai construir foguete 24 horas por dia. E os caras vão porque os caras são bons, tá ligado? Os caras são bons mesmo, assim. Não é só a questão, né? Eles são muito dedicados. O programa espacial chinês tem os seus problemas de publicidade, mas é um programa espacial bom. Não dá para negar. Né? É isso que os chineses eles ficaram presos por causa das leis de cooperação com os Estados Unidos, né, que é proibido. E os caras desenvolveram basicamente tudo e usando muita tecnologia russa, mas hoje ele já tem um fork assim muito grande de muita coisa.